Eu nunca consigo fazer lista de melhores, eu fico agoniado achando que eu deixei alguma coisa de fora, sabe, me dá um nervoso, nervoso. Mas quando se trata da melhor história do Homem-Aranha, existe quase que uma unanimidade entre os leitores e leitoras. E mesmo quem não acha que essa, do nosso vídeo de hoje, é a melhor história do Homem-Aranha, com certeza coloca na sua lista de melhores. E agora, então, vamos relembrar como ela nasceu. Meu nome é Diego Morro, está na hora da gente viajar no tempo. Kraven Last Hunt, ou A Última Caçada de Kraven, como ficou conhecida aqui no Brasil, foi uma minissérie em 6 partes que foi dividida em 3 mensais do Homem-Aranha, 3 revistas mensais. Primeiro, com capas de outubro de 1987, ela esteve na Web of Spider-Man 31, The Amazing Spider-Man 293 e Peter Parker The Spectacular Spider-Man 131. Depois, no mês seguinte, com capas de novembro, ela esteve na Web of Spider-Man 32, The Amazing Spider-Man 294 e Peter Parker The Spectacular Spider-Man 132. Sem spoiler, para não estragar a emoção de quem não leu, o resumo é o seguinte: o Kraven está desiludido com a vida. Então ele decide que ele vai caçar e matar o seu inimigo, o Homem-Aranha. Que assim ele consegue provar que ele é melhor e pode morrer em paz, pode ter uma morte digna. Repito, é considerada a melhor por quase todos os leitores, se não está no topo da lista de melhores de todos os leitores. Para ter uma ideia, há 10 anos atrás, quando o Homem-Aranha estava comemorando 50 anos, o CBR, o Comic Book Resource, um dos melhores portais que a gente tem de quadrinhos na internet, em 2012 eles fizeram uma pesquisa para comemorar os 50 anos do Homem-Aranha, para escolher as 50 melhores histórias do Homem-Aranha, e A Última Caçada de Kraven ficou em primeiro lugar. Foi escolhida a melhor história do Homem-Aranha nos seus 50 anos. O mais louco que a gente vai revelar agora é que ela quase não existiu, quase não foi publicada. A Última Caçada do Kraven, ela tem o roteiro do J.M. DeMatteis, arte do Mike Zeck e arte final do Bob McLeod. No seu blog pessoal, em 27 de setembro de 2010, o roteirista DeMatteis contou toda a saga que foi então escrever e publicar esse clássico. A ideia que ele teve, apareceu pela primeira vez, primeiro rascunho que ele fez, o primeiro pensamento que ele teve para fazer a história, era para ser uma história do Wonder Man, que no Brasil ficou Magno, porque o Homem-Maravilha não dava. Aquele Vingador lá da segunda, terceira divisão. O Wonder Man ele seria derrotado pelo seu irmão, o vilão Green Rape, e aí ele ia acordar num caixão e iria atrás de vingança. Só que o então editor-chefe da Marvel, o Tom DeFalco, não gostou e vetou a ideia. O DeMatteis foi lá e reescreveu ela, mas agora uma história do Batman e do Coringa. Era uma história que o Coringa botava o Batman no caixão e achando que tinha matado o Batman, então o Coringa era afetado por esse acontecimento, Esse foi o segundo rascunho da história. Só que justamente nesse período que o DeMatteis leva esse segundo rascunho para DC, para publicar, está saindo A Piada Mortal do Alan Moore e do Brian Bolland. E aí, por isso, o editor, então o Len Wein, recusou, porque não queria duas histórias super violentas tal, do Batman saindo. Então, por causa da Piada Mortal, o segundo rascunho foi também recusado. Pausa no Homem-Aranha. Sim, o DeMatteis não desistiu dessa ideia do Batman e do Coringa, trabalhou o roteiro e anos depois, então, com arte do Joe Staton, saiu a ótima minissérie em 4 partes chamada Going Sane. Ela foi publicada nas edições de Batman Legends of the Dark Knight, do número 65 ao número 68, com capas de novembro de 1994 a fevereiro de 1995. Nessa história, o Coringa acha que ele mata o Batman e aí então ele se cura, ele fica são. É um dos melhores roteiros do DeMatteis e uma das melhores histórias de super-heróis já publicadas. Mas voltando lá, quando foi recusado a história do Batman e do Coringa, o maravilhoso Dennis O'Neil acabou se virando o editor do Batman, e aí o DeMatteis foi lá e tentou de novo essa ideia, só que agora reescrevendo, em vez do Coringa, agora o vilão era o Hugo Strange. Mas o Dennis O'Neil também não gostou, também acabou sendo recusada. Só que a história não saía da cabeça do roteirista, como ele mesmo relatou no seu blog. Outono 1986. Eu estava visitando o escritório da Marvel um dia quando Jim Owsley, editor da linha Spider-Man, e Tom DeFalco, o quê? Ele de novo? Me convidaram para almoçar.
Eles queriam que eu assumisse as funções de roteirista em Espetacular Spider-Man, mas eu estava relutante em me comprometer com outro gibi mensal. Owsley e DeFalco foram insistentes. Eu enfraqueci. Eles empurraram com mais força. Eu concordei. E quando cheguei em casa, percebi que golpe de sorte foi aquele. Agora eu tinha outra chance, provavelmente minha última chance, de dar uma chance a essa ideia de voltar do túmulo. Mais importante, eu descobri enquanto trabalhava na proposta que o Spider-Man, casado recentemente com Mary Jane, era uma escolha muito melhor do que o Wonder Man ou o Batman. Peter Parker é talvez o protagonista mais emocional e psicologicamente autêntico em qualquer universo de super-heróis. Por baixo dessa máscara, ele está tão confuso, tão imperfeito, tão humano quanto as pessoas que leem e escrevem sobre ele. O homem comum por excelência. E que o amor de todo homem por sua nova esposa, pela nova vida que estavam construindo juntos, foi o combustível emocional que deu início à história. Foi a presença de Mary Jane, seu coração e alma, que alcançou as profundezas do coração e da alma de Peter, forçando-o a sair daquele caixão, da sepultura, para a luz. E foi assim que a Kraven Last Hunt nasceu. Na verdade, para essa quarta versão da história, o DeMatteis criou um novo vilão, o editor Owsley deu a luz verde e a produção já ia começar. Mas os deuses da nona arte, sempre vigilantes, interferiram, e o próprio DeMatteis conta como é que foi. Certa tarde eu estava sentado em meu escritório, fazendo o que todos os escritores fazem de melhor: evitar o trabalho, perder tempo. Então eu peguei um Marvel Universe Handbook, parou, sem nenhum motivo particular, em Kraven the Hunter. Por favor, entenda que eu não tinha nenhum interesse em Kraven. Na verdade, eu sempre achei que ele era um dos vilões mais genéricos e desinteressantes da galeria do Spider-Man. Mas enterrado nessa parte do Marvel Universe estava um fato intrigante. Kraven era russo. Por que isso deveria me excitar tanto? Uma palavra: Dostoiévski. Quando eu li Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov no colégio, eles penetraram em meu cérebro, invadiram meu sistema nervoso e me despedaçaram. Nenhum outro romancista jamais explorou a impressionante dualidade da existência, iluminou as alturas místicas e as profundezas desprezíveis do coração humano com o brilho de Dostoiévski. A alma russa, conforme exposta em seus romances, era realmente a alma universal. Foi minha alma. E Kraven era russo. Em um instante eu entendi Sergei Kravinov. Em um instante toda a história mudou de foco. Em um instante eu liguei para Owsley e disse-lhe para esquecer o novo vilão. Esta era uma história de Kraven the Hunter. Jim não gostou da ideia. Ele gostou do novo vilão. Mas Deus o abençoe. Ele me deixou agir. Nós, leitores, agradecemos ao Jim Owsley e ao Dostoiévski, claro. Se você nunca leu Dostoiévski, leia. Ah, e uma observação final. O Kraven ser russo é uma das dezenas de referências, homenagens que tem ao livro, ao conto, né, The Most Dangerous Game, que é uma obra do autor estadunidense, né, o Richard Connell, que foi lançada na edição de 19 de janeiro de 1924 da revista semanal Collier's. Ela inaugurou um gênero, né, um subgênero literário que é o safari humano, e já foi adaptada diversas vezes para o cinema, para a televisão, né, para a série e tal. Tudo é uma das obras mais conhecidas, mais adaptadas, e o Craven está aí para provar. Ano passado, 2021, a Script, né, nós publicamos uma edição especial desse conto, desse livro, com tradução e adaptação do Romeu Martins e com artes do J.L. Padilha. Ó, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar para o presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, diga sobre o que você quer saber. Eu já volto para mais uma curiosidade especial nos 60 anos do Homem-Aranha.